Olá, nesta edição do programa Cena Aberta eu vou conversar com o presidente da Escola com Rádio, Eraildo Mota, estreando aqui o novo cenário do programa Cena Aberta aqui na TV Assembleia e obviamente que ele vem também assim, né, como essa novidade que a gente está levando para você, ele também vem trazendo algumas novidades e fazer de certa forma, um balanço da Escola com Rádio para a gente entender melhor como funciona esse grande projeto, tá bom? Bom, bem-vindo mais uma vez. Passou ali, pegou a carteirinha, já carimbou, já? Sim, sempre. É uma casa que eu me sinto sempre à vontade em vir aqui, principalmente em dia de estreia. Que bom. Vamos falar de coisa boa mesmo? Olha, vocês receberam o Prêmio Piauí 2019, Inclusão Social, Campeonato do Bem. Vamos começar falando disso? Sim. É um prêmio muito importante, Alexandra, porque eu acho que ele significa, além de o esforço de uma equipe, de um time, mas também de uma classe, de uma parte da sociedade que são as pessoas com deficiência. Esse prêmio ele foi dado pelo Sistema Meio Norte de Comunicação e todo ano essa premiação acontece e ele escolhe a melhor iniciativa do ano de projeto social com relação a competindo com todo o Piauí. E nós ganhamos na categoria ONG. Então, nós somos, de 2019, o melhor projeto social. Ai, que lindo, gente. E eu acho assim, eu fico super feliz quando os veículos de comunicação, às vezes o pessoal da iniciativa privada investem ou apoiam, né, projetos que são relacionados à inclusão social, à responsabilidade social, porque eu acho que essa é a nova linguagem que a gente precisa, de fato, adotar, né, para o bem, digamos assim, para o bem de todos. Sim. E felicidade geral. Sim. Da nação. Eu acho que o comunicador, ele precisa, você tem levado à frente nesse programa, inclusive, que eu tenho muito orgulho de ver, que você me convida, eu sempre faço um esforço para vir. O comunicador, ele precisa dessa responsabilidade de ter algumas bandeiras, não ter a bandeira partidária, mas ter as bandeiras das causas que possam colaborar com a sociedade. Acho que a sua bandeira sempre foi a cultura. Eu acho que a cultura é transformadora em todos os aspectos. E perpassa por muita coisa, né? Então, quando um veículo de comunicação assume determinados compromissos com a sociedade, eu acho que quem ganha não é só o veículo, mas é a sociedade. E esse prêmio significa um pouco disso também pra gente, né? Uma abertura que dá para alguma coisa, para algumas organizações, algumas pessoas que trabalham no projeto social, apresentar as suas ideias, os seus projetos. Agora, gente, olha, a Escola com Rádio, obviamente, que forma, como o próprio nome diz, né, forma comunicadores, radialistas, assessores de imprensa e N outras funções que a gente consegue visualizar, principalmente visitando lá o site, está aparecendo aqui. Agora, quando você precisa passar para os futuros comunicadores a importância desse papel social, tem sido um desafio? A gente está vivendo um momento... Um doce desafio, deixa eu reformular. A gente está vivendo um momento onde está todo mundo meio tentando se encontrar na comunicação. Entendo. Os veículos de comunicação estão perdendo espaço para a publicidade no digital. O digital ainda não tem uma linguagem pronta, definida. E nessa confusão tem uma peça que é chave, que é o comunicador. Se ele não tiver o entendimento do mundo que ele está vivendo, ele vai ser mais um no meio de milhões. E ser mais um no meio de milhões, não há possibilidade de você se destacar, de ter consciência daquilo que é o papel principal do comunicador, que é fazer comunicação social. O nosso patrão enquanto comunicador, Alexandre, eu acho que isso é bem significativo para resumir a história, são as pessoas. Olha, a sociedade. Tem essa expressão, eu acho super linda, assim. Às vezes as pessoas falam, poxa, não, é jornalismo, massa. É radialismo, massa. Mas, tipo, comunicador social, eu acho que tem um peso diferenciado, tem uma definição, né? Sim. E tem essa definição. Eu acho que é mais amplo, né? Isso. Acho que jornalismo estuda jornalismo e jornalismo é a técnica. Mas você sabe que tem muitas pessoas que têm vergonha de usar esse termo ou algum preconceito. Comunicador social. Não me chama assim que eu não gosto. Né? Tem. Assim também como tem aquela história das relações públicas, né? Assessores de imprensa, assessor de imprensa ou jornalista, não sei o quê. Mas o que acontece? A comunicação, ela é ampla.
ela é como se fosse um guarda-chuva, onde você tem lá o marketing, tem lá a publicidade, as relações públicas, o cinema. Então, jornalismo é uma parte dessa comunicação. Eu prefiro muito mais usar, e a gente trabalha na escola, a formação de comunicadores. A gente trabalha para que a pessoa entenda a comunicação, que ela entenda todos os elementos. E como você perguntou se é um desafio Mas quando a gente consegue visualizar um profissional que chega numa TV ou chega numa emissora de rádio, como a gente tem milhares espalhados por esse estado e por outros estados, a gente tem gente em Brasília, na TV de Brasília. Eu não vou te pedir para dizer nomes, não, porque senão eu vou te deixar numa situação difícil. Pois é, eu não vou lembrar. Mas assim, a gente fica muito feliz porque entendeu. E aí, quando ele faz uma coisa que agrega valor à sociedade enquanto comunicador, a felicidade extrapola os limites e a alegria que a gente tem. Agora tem uma que eu não posso deixar de falar, gente. Vamos falar especificamente daqui a pouco Sim. do que levou a Sim. esse prêmio, tá? Sim. Eu acho que já entra um pouco nessa história, mas a gente não pode deixar de falar da Milena. Milena era assessorava praticamente lá na Conrádio, fazendo comunicação, e de repente a mensagem que ela, a equipe, claro que a gente está falando da figura da Milena, já esteve até aqui conosco, mas agrega toda uma equipe de trabalho. Mas tipo assim, é um retorno tão lindo para a sociedade, né, o trabalho que ela tem feito e que tem reverberado, sim, né? Sim. Eu não conheço, sinceramente. Eu acho que todo mundo que é empresário, seja qualquer função que tenha de gestão do poder público ou privado, eu não conheço investimento maior, Alexandra, que não investir em pessoas. Quando você investe em pessoas, você extrapola a sua capacidade, a sua geografia de atuação. E o que a gente tenta fazer, assim como você citou, uma das pessoas que passou pela Conrádio, tanto como aluna, mas depois trabalhou na nossa equipe, tem outras pessoas que a gente tem empurrado. A gente tem muitos comunicadores hoje que estão em veículos de comunicação apresentando e à frente do jornalismo. E à frente do jornalismo. À frente do jornalismo. Então, eu acho que é muito digno de qualquer profissional gestor, seja do privado ou do público, investir em gente. Quando a gente investe em gente, o retorno é garantido. Por mais que não seja para você, mas para aquela pessoa ou para aquela sociedade onde ela está, pode ser que tenha um impacto benéfico. E volta. Pode ser não, vai ter, com certeza. Quando você faz o bem, volta, não é? Não é por aí? É verdade, é verdade. Olha, a Conrádio tem quanto tempo já? 15 anos já. Tudo isso? 15 anos de batalha. Eita. Pergunta se é fácil. Não. Eu sei que não é. Eu sei que não é, mas, tipo assim, eu tenho certeza que os resultados, é como você está falando, os resultados têm te impulsionado cada vez mais. Agora, algumas novidades vêm aparecendo, né? Sim. E outras vai tendo uma mudança. Isso acontece porque é evolutivo, né? Sim. Bom, o que a gente tem hoje na Conrádio? De muita novidade. De muitas novidades e cursos. Eu acho que a primeira coisa é o posicionamento, né? A gente está vivenciando, como eu falei no início, uma comunicação muito multimediática. Então, esse mundo a gente precisa entender para poder se posicionar, inclusive, como marca de formação de comunicadores. E uma das coisas que a gente tem percebido, que a gente tem trabalhado um pouco nessa linha, na escola, é produzir conteúdo. A escola está aqui. Durante muito tempo, a gente fez a formação de comunicadores de maneira técnica, profissional. Muitos estão por aí, como eu já disse, mas aí a gente pouco fazia. Quer dizer, a gente ensinava como fazer, mas pouco fazia. Então, nessa nova versão da Conrádio, nesses últimos 2 anos, a gente tem trabalhado muito em produzir conteúdo. E aí, uma das coisas, um dos elementos que a gente trabalha muito forte na Conrádio é entender o próprio jornalismo. E nós temos alguns projetos que são lançados pela escola, que já estão em andamento. Um deles é o Vida de Repórter, que daqui a um dia você vai estar lá. E acaba sendo um laboratório muito mais eficiente, né? Sim. Do que supor. Isso. Do que imaginar como funciona. Isso. Ou apenas ficar como espectador de um outro jornalista ou de um outro profissional da comunicação que você admira. Porque Exatamente. aí você pode realmente fazer
e ver no ar, inclusive. Né? Perfeito. E para te falar especificamente desse projeto, que eu estou com um carinho enorme por ele, porque eu acho que a gente acertou na veia, nesse momento que a gente está vivenciando, que é o Vida de Repórter, que é um papo muito franco com os jornalistas da nossa cidade. Né? É entender o processo comunicativo, a transformação da informação em notícia, que é veiculada aonde eles trabalham, a partir do comunicador. E nisso, quando a gente convidou os profissionais, a gente teve uma certa resistência, será o que é que eu vou falar? Mas quando eles saem de lá, de uma entrevista que é mais ou menos nesse formato, no que a gente está conversando aqui, eles saem renovados. E eu te digo isso porque a gente já teve, nessa primeira temporada do Vida de Repórter, a gente já teve alguns depoimentos dos jornalistas após sair da entrevista. Muito obrigado. Eu queria falar sobre isso. Tá vendo como transforma? Eu queria falar sobre isso. Que isso é importante, assim, eu sinto isso na pele quando eu trago algo aqui no programa e que vai provocar uma transformação social ou vai inspirar alguém, mas não transforma só alguém, transforma a mim também. Sim, claro. Entende? Então, assim, quando você percebe que o próprio comunicador se sente transformado, é porque o negócio está no caminho certo, né? A gente tem um exemplo, né, que a gente discute muito o papel do comunicador quando a gente faz o Vida de Repórter. Eu faço as entrevistas, né? Eu não sou um midiático assim como você, mas eu tô lá na luta. Tô lá na luta, né? E aí a gente faz perguntas muito incisivas. Por exemplo, um comunicador, um jornalista mente? E aí como é que a pessoa fica na cadeira? Existe poder no jornalismo? Existe... como é que é o dinheiro no jornalismo? Né? E aí a gente coloca a prova, né, diante das câmeras. No nosso projeto, ele é rodado no canal Mais Conrádio, da Conrádio. Quem quiser acessar, tá muito bacana lá. Ele é rodado lá e tem um compromisso não apenas com o comunicador que está ali, mas com a sociedade, fazer com que a sociedade entenda que por trás de um programa como esse tem profissionais que às vezes ficam sentados, mas às vezes ficam olhando as câmeras. Não, muito atentos a cada detalhe. Né? Então, quando a gente consegue entender os bastidores disso, Alexandra, me empolga muito, porque o que a gente precisa na televisão, principalmente, é essa transparência. No digital, a gente está tendo. As pessoas tiram o selfie no banheiro. É verdade. E aí, quando você fala dessa transparência, assim, obviamente que há um tempo atrás a gente tinha um modelo de jornalismo, de entrevistas, isso aqui era chamado de tipo cara a cara, né, algo nesse sentido, de bate-bola, face to face, né, face to face e tal. Você tinha, mesmo nesse tipo de programa, e nos programas que você citou relacionados à produção feita pela Conrádio, você tinha algo muito engessado. E chegava-se ao ponto até de muitas vezes quando o entrevistado era contactado, a assessoria dizia, olha, quais perguntas você vai fazer? Poxa, como eu vou saber quais perguntas eu vou fazer? Conversa, se isso é orgânico, se isso é emoção. Sim. Mas você vai falar pra gente no próximo bloco, tá bom? Ótimo. Sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto aqui no programa Cena Aberta conversando com Iraildo Mota, que é presidente da Escola Conrádio. Em instantes. Voltamos com o programa Cena Aberta e nessa edição meu papo é com o presidente da Escola Conrádio, Iraildo Mota. E a gente está falando, obviamente, de projetos voltados para a área de comunicação, projetos de responsabilidade social. Vamos continuar o nosso papo. Bom, perguntas instigantes como acontecem nesse projeto que a Conrádio tem colocado à disposição do público. Bom, mas é muito importante que se tenha não só a sensibilidade, mas que se tenha honestidade tanto nas perguntas quanto nas respostas. Por que essa minha colocação, Iraildo? Porque não é algo
que vá deixar a pessoa constrangida. Sim. Não é ofensivo, não é esse o objetivo, né? Não. Aliás, no início, quando eu estava elaborando o roteiro de perguntas, a minha equipe dizia o seguinte: eita, será que essa pergunta é essa pergunta? Mas sabe o que acontece? Quem ama essa profissão de comunicador, e quem está me ouvindo, que é comunicador, pretende ser, pode entender o que eu vou dizer. Quem ama o que faz, não tem que ter vergonha daquilo que faz. Então, eu sou aberto, assim como você, enquanto profissional, porque eu amo o que eu faço, de responder qualquer coisa sobre isso. E o que a gente quer nessa conversa do Vida de Repórter com os jornalistas... Não é polemizar. Não. É dar a liberdade e reconhecer principalmente o trabalho desse comunicador. Porque o que ele leva para as pessoas no dia a dia é muito importante. Pode mudar a sua opinião. Eu tenho inúmeros exemplos, Alexandra, de que um jornalista, uma equipe, um cinegrafista e um jornalista, um produtor, vão na casa de uma pessoa e fazem uma matéria e a pessoa muda de vida. Citar um exemplo que eu ouvi agora essa semana. Uma criança de 7 anos de idade, isso há muito tempo atrás, 7 anos de idade, muito tempo atrás, receberam uma visita de uma equipe de comunicação. E naquele momento ela disse para o pai dela que queria fazer jornalismo porque achou muito bonito aquela coisa. Agora, no SISU, foi um dos primeiros colocados no vestibular. Percebe o quanto isso pode fazer efeito? Por mais simples que seja o enquadramento que o cinegrafista faz, a pergunta que o jornalista faz na hora de entrevistar, seja qualquer pessoa na rua, pode mudar a vida daquela pessoa e mudar a concepção daquele assunto. Então, há uma responsabilidade muito grande. E aí eu te pergunto, é impossível não se apaixonar por essa possibilidade. Quem é comunicador de verdade tem isso na veia, no sangue. E é nisso que eu acredito. O Vida de Repórter é mais do que simplesmente instigar os jornalistas a pensar sobre o seu papel, é reconhecer o quanto eles são valiosos para uma sociedade. Olha, eu fico super feliz, ressalto novamente, porque você sabe que nas aulas, nas oportunidades que eu tive de ministrar aulas na Conrádio e também lá na Escola do Legislativo, eu sempre falo que técnica, a parte operacional da coisa, sentar aqui, o modo de falar e tudo, isso tudo se aprende. Sim. Né? Tanto no setor técnico quanto no setor de execução da comunicação em si. Mas é preciso ter pessoas de boa índole, de bom caráter, pessoas que tenham realmente compromisso, principalmente com o que se fala hoje, né? Com respeito às diferenças, com a questão da diversidade de uma maneira total, com respeito ao próximo, às religiões, a questão da sexualidade, enfim, tudo. Respeito à palavra de ordem. Então, eu acho que eu sempre comento isso. Então, eu tenho visto que a preocupação hoje na formação dos profissionais que vão atuar na área de comunicação, é óbvio que está lá, você vai aprender técnica de tudo, mas se não tiver isso, como é que você é um mais um. Alexandra, né? Assim, a gente inseriu no curso técnico de rádio e TV algumas novidades nos últimos anos. Uma delas que a gente começou a perceber é como é que a pessoa vai ser um comunicador bom se ele não se conhece. Então, a primeiro de tudo que a gente faz na Escola com Rádio é fazer com que aquele profissional que entra ali se conheça. Saber os seus limites, saber as suas possibilidades, os seus medos. Quando ele se conhece, ele voa. Ou então ele bloqueia. E aí a escola, tecnicamente, está ali para ajudar de uma forma ou outra. A gente inseriu algumas novidades para esse ano, que está com as inscrições abertas lá na escola, e uma delas é storytelling para a TV. Eu acho que há muito tempo, isso é uma observação do que eu vejo, a gente está contando histórias na televisão do mesmo jeito há muito tempo. E a internet, o YouTube, tem pessoas contando histórias tão interessantes, de uma maneira tão interessante que a gente poderia adaptar para cá. Então a gente inseriu uma disciplina chamada Storytelling para a TV. É a primeira vez que eu, pelo menos, conheço, aqui no estado do Piauí, que a gente vai direcionar os nossos comunicadores para usar toda essa parafernália, toda essa técnica de comunicação, de câmera, de enquadramento, mas para contar histórias,
Porque se tem uma coisa na comunicação que nunca vai acabar, são o interesse das pessoas pelas histórias. Por boas histórias. Por boas histórias. Então isso a gente está inserindo lá. Oratória, eu acho que ainda é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. Precisa trabalhar muito, né? Mas eu acho que a base de tudo é o ser humano. Se a gente consegue cutucar o ser humano para essa possibilidade, os veículos de comunicação vão ser beneficiados com um bom comunicador. Porque tem um amigo meu que é diretor de uma TV e hoje está em Manaus dirigindo uma TV, ele dizia assim para mim, olha, não basta ser um bom técnico, tem que ser uma boa pessoa. E a gente precisa de boas pessoas na comunicação. Observe que às vezes a gente recebe nas nossas empresas, em outros lugares, às vezes a pessoa nem tem a técnica toda apurada, mas é uma pessoa agradabilíssima de se lidar, é uma pessoa que escuta. E esse é um ponto significativo para o comunicador. Nesse mundo de que todo mundo fala ao mesmo tempo e ninguém se escuta, é importante, Alexandra, que o comunicador escute. Porque isso que você falou da sensibilidade é o olhar. É olhar as coisas diferentes. Eu vou citar, me permita, um exemplo que eu vi esses dias do Porchat. O Porchat disse que encontrou com o Dan Stubach. Eles foram convidados para fazer um projeto, uma série, em um canal de televisão. E aí, por coincidência, pegaram um voo no mesmo, juntos, sentados do lado da cadeira. E o Stubach disse, eu vou se você... Ele pensando, eu vou para essa série, topar o trabalho, se você for também, Porchat. E aí, no voo, o Stubach disse, sim, você vai topar o trabalho, aquele que foi convidado? E aí o Porchat disse o seguinte, não. Ele disse, por que você não vai topar? Ele disse, porque vai dar certo. Aí o Porchat disse, aí o Dan Stubach, como é que você não vai topar porque vai dar certo? Se vai dar certo é bom, mas às vezes não é o que você quer. E aí eu acho que o bom profissional que ganhou sucesso... Que pode se dar o luxo de escolher? De dizer não. Que bom. Então, é esse olhar que a gente precisa. Então, o que eu tenho batido muito com os alunos na escola, de uma forma geral, é isso. Aproveitando esse gancho, sim, olhar, tal, o projeto Mulheres de Visão. Pronto. É um grande projeto que tem um olhar diferenciado. Quando a gente olha para uma mulher cega, a gente vê ela, às vezes, como uma inválida. Boa parte da sociedade vê isso. Mas eu vejo muito potencial. Porque elas ensinam muito para a gente na sua forma. E se eu prestar atenção no que elas podem fazer e agregar a mim, enquanto cidadão, enquanto sociedade, eu agrego valor. Eu trago ela para um cenário tirando da discriminação, mas colocando ela como protagonista da sua vida. Isso me empolga muito. Quando você descobre esse olhar em cima de um público que é vulnerável, você acaba fazendo com que as pessoas possam ser protagonistas e mudar a sua realidade. E a ideia não é que elas continuem sendo vulneráveis para continuarem sendo temas de histórias. Isso. De histórias do mesmo tema, digamos assim. Não, eu me fiz entender. Pronto, né? Mas, tipo assim, a pergunta é... A gente gosta de fazer pergunta, eu e ele, então por isso que a gente... Bom, a pergunta é... Sim. Efetivamente... Algumas mulheres mudaram de vida? Minha Nossa Senhora. Exemplo? Minha Nossa Senhora. Tem vários casos. Vou citar o caso da Dona Socorro, né? O projeto, só para resumir, Alexandra, ele é a formação de mulheres cegas para se tornarem empreendedoras. Nós, que somos ditos normais, já é difícil ser empreendedor, você imagina para uma mulher cega. Certo? É difícil. Né? Então, por isso que tem uma formação muito intensa lá. Então, o caso da Dona Socorro, e aí é mais uma vez o olhar, ela é uma mãe, é uma senhora já, ela tem por volta dos 60 anos de idade, tá? Faz parte do projeto, e ela tem 4 filhos de sangue. Criou 4 filhos de sangue. E criou mais 6 filhos. Santo Deus! Mais 6 filhos que não era dela. Sabe o que aconteceu, Alexandre? Isso me emociona muito. Porque o Ministério Público chegou para ela e disse o seguinte, a senhora não pode criar os filhos dos outros, porque a senhora é cega. O motivo era esse? Esse era o motivo, em resumo da história. Então, quando uma organização que é para proteger os direitos diz isso para uma pessoa, isso tem que ser revisto. E às vezes, perceba, não é nem por maldade. É pelo tal do preconceito. Eu não conheço a capacidade daquela pessoa. E Dona Socorro mudou a minha forma de ver o que é empreendedorismo. Quem sou eu? Ou quem é você, que é empresário que está em casa,
pode questionar a capacidade da Dona Socorro de criar, hoje, filhos casados, criar 4 filhos seus, mais 6 filhos de outra pessoa, empreendendo, vendendo castanha e vendendo doce. E cega. Minha visão de empreendedorismo não é mais aquela da gente ter o dinheiro no final do mês para pagar a folha de pagamento, para pagar as pessoas. Mas a minha visão, ela é muito mais ampla. E essa é a questão do olhar. E o que essa mulher fez? Ela ensina para as nossas mulheres que estão lá no projeto essa visão, essa sensibilidade, com carinho, né? E principalmente sem arrogância, porque ela tinha todos os motivos do mundo para dizer o seguinte: puxa vida, sou muito menor. E ela não, com um sorriso no rosto, todo dia que tem as aulas, ela está lá participando. Então, é isso que a gente tenta fazer. E é isso que a Escola Conrádio busca nos profissionais. E a autoestima elevada que projetos como esse fazem com que as pessoas, né, tenham, as pessoas envolvidas nesse projeto, ela tira essa pessoa do lugar de vítima e a coloca num outro patamar. Perfeito. Brené Brown, que é uma cientista, né, uma professora dos Estados Unidos, escreveu um livro muito bacana, A Coragem de Ser Imperfeito. A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. E ela diz uma coisa muito bacana: quando nós assumimos que somos vulneráveis e nós, de maneira prática, efetiva, com atitude, descobre isso e aceita isso, a gente é mais ousado. A gente é mais ousado. Então, o que eu acredito, assim como a Brené Brown estuda isso há muito tempo, mais de 25 anos, lançou vários livros, é uma best-seller lá nos Estados Unidos. O que eu acredito? Eu acredito que a força da mulher está na vulnerabilidade falsa que a sociedade implantou na cabeça de todo mundo. Eu costumo dizer uma frase que é, tipo, onde somos mais fortes, somos vulneráveis e vice-versa, né? Sim, porque aquela velha história do calcanhar de Aquiles, né? Sim, sim. Era o ponto crucial, era o ponto mais forte, era o ponto mais vulnerável. Ao receber o prêmio... Depende de como você olha. Depende de como você olha, acho que faz todo sentido. Ao receber o prêmio, né, eu falei uma historinha, por que eu resolvi fazer um projeto para mulheres? E aí eu vou repetir a frase que eu disse lá: eu não conheço criatura nesse planeta mais resiliente, mais amável, que os homens têm que se render a todo dia e dizer o seguinte: obrigado por você existir, porque boa parte do que a gente faz na vida é para as mulheres. Se você tem mãe ou tem esposa, é isso que a gente conduz. E elas estão ali na luta e hoje estão se posicionando de uma maneira social e hierárquica na sociedade diferente. Então, esse é o motivo da gente fazer um projeto direcionado para a mulher cega. E aí eu disse, só para complementar, que a única coisa que separa uma mulher cega de uma pessoa dita normal, Alexandra, é a oportunidade. É a oportunidade. Então, é isso que a gente tenta fazer lá na Conrádio. Que vocês continuem inspirando mais pessoas, inspirando inclusive empresários, inspirando gente de todo jeito e em toda parte, para que possam investir em pessoas que não tiveram até então oportunidades, tá bom? Obrigado. Depois você volta, né? Claro, tem muita novidade lá, todos digitais, um baita de um projeto, vem por aí, Vida de Médico, um baita de um projeto, Pauta Social, que é uma baita de um projeto, e daqui a pouco vocês vão acompanhar um pouco disso, porque tem a ver com a sociedade, tá bom? Eu disse que a Conrádio é uma fonte de pautas inesgotáveis, tá bom? Bom, a gente vai ficando por aqui com essa edição do programa Cena Aberta. Você já sabe, tem Cena Aberta toda sexta-feira, 9h30 da noite. Depois reprisa no sábado, às 17h45, e depois está no YouTube, no Facebook. E nesse caso vai estar lá no canal da Conrádio também. Com certeza. Tá bom? A gente vai ficando por aqui, se vê no próximo encontro. Até lá.